Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da arte. Começamos com essa ideia e está sendo um sucesso, todo mundo está comentando, a feira inteira está empolvorosa para saber quem são as próximas convidadas, quem vai participar, né? E hoje, agora nesse horário, eu tenho o prazer de estar com uma amiga especial, Kalinka, né? Assim, gente, quem não segue Kalinka começa a seguir, que essa menina sabe muito, sabe? Eu sou fã, sigo, compartilho, sabe? É muito legal. E ela vai falar alguns assuntos muito legais para vocês hoje, né? É um prazer, bem-vinda. Obrigada, um beijo pelo grande convite. para você. Obrigada, Tá? Mela. Bom, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Eu liguei para essa menina e falei assim, Kalinka, olha, eu preciso de você, não sei o quê. Sabe o que ela falou para mim? E eu nego alguma coisa para você e para arte? Dá um orgulho isso, né? Então, assim, olha, obrigado. Você é do coração, sabe? E assim, ó, fala para nós um pouco de você, um pouco do que você sabe. Olha isso daqui, gente. Essa menina é profissa, tá? É organização na veia. Então, assim, ó, fala pra gente o que você preparou para a nossa audiência, para o nosso público ali, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Gente, eu vou deixar ela sozinha porque a estrela brilha. E depois eu só venho dar tchau para vocês, tá bom? Ó, até já. Obrigada, Melo. Obrigada mesmo. O palco é todo seu. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde para quem tá aqui. Tem uma galera aqui atrás dos bastidores, né? Você que tá aí assistindo a live, é um prazer estar aqui. Receber esse convite da arte é sempre uma honra. Por quê? Falar de organização para mim sempre vai ser muito bom, vai ser muito espontâneo. E eu resolvi, né, compartilhar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre o mercado da organização e como como é o papel da personal organizer neste mundo. Então é muito importante a gente perceber isso. E eu trouxe aqui algumas coisinhas, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, está aí seguindo a arte, não sabe quem é a Kalinka. Eu tenho formação em publicidade e propaganda, MBA na área de marketing e sou personal organizer desde 2010, há muito tempo atrás. Então eu comecei quando não tinha produto organizador. E aqui a gente está na BUP, na feira, e tem uma infinidade de produtos organizadores. A arte lançando cada vez mais coisas novas para o mercado de organização e foi o mercado que mais cresceu na pandemia. Então o mercado de organização, ele começou tímido, mas ele vem avançando e é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. A importância desse mercado, tanto para o distribuidor, como para o fabricante, como para você profissional que também está vendo essa live. Para quem não me conhece, eu sou coautora de 2 livros também, eu tenho canal no YouTube, Instagram, falo de organização desde 2010, então é muito conteúdo na internet a respeito disso. Também fui embaixadora do maior evento de organização por 4 anos consecutivos, então eu acabo misturando a minha história com a história da organização no Brasil. E eu tenho honra de fazer parte de muita coisa que aconteceu neste mercado. Entre eles, a parte também de fazer parte do Comitê de Reconhecimento da Ocupação. Ano passado a ocupação foi reconhecida como uma ocupação, né? Pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então eu trago para vocês aqui várias conquistas desse mercado. Hoje a gente já tem o dia 3 de outubro, que é o dia da Personal Organizer, 20 de maio, que é o Dia Mundial da Organização. São conquistas que nós estamos tendo aí no mercado. Então esse mercado só está crescendo e a pandemia fez as pessoas olharem para dentro de casa, olharem para o tempo de verdade e perceberem como a organização é importante. E organização não é luxo, ela é essencial para todo mundo. Seja para nós profissionais que estamos atuando na organização, seja para o público final, seja para o fabricante ou distribuidor desse produto. Então, é muito importante. Eu sou uma referência no mercado de organização digital, que também é um mercado que vem crescendo bastante. Sou colunista da revista Papelaria, pois eu amo organização pessoal. E também coautora de 2 livros, como eu falei para vocês. E aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre a linha do tempo da organização. Ela surgiu mais ou menos, eu fiz até uma colinha aqui, né, para poder, muita informação que eu quero passar para vocês, então a gente precisa ter uma colinha. Nos anos 80, a profissão de personal organizer surgiu lá nos Estados Unidos.
A gente hoje tem um mercado muito autêntico lá fora, a gente usa de referência o mercado americano para a nossa profissão aqui no Brasil e vem crescendo a cada dia mais. Ela chegou no Brasil por volta dos anos 2000, timidamente, poucos cursos, poucas lojas, muito pouco se falava. A pergunta era, o que faz uma personal organizer? Inclusive lá no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu falo e brinco o que faz uma personal organizer. Mas é um dos vídeos mais vistos, pois a procura é muito grande. Quem faz essa tal de personal organizer? A gente aqui que está no meio ouve muito falar nisso, mas tem muita gente ainda que não sabe o que um profissional de organização faz e como ele pode atuar. Então ainda tem muita coisa a ser explorada e muito a crescer. Lá em 2014 aconteceu a primeira conferência, né, de personal organizer e também o lançamento da ANPOP, a nossa associação, que é a Associação de Profissionais de Organização e Produtividade. Pois é, a gente tem evento, a gente tem associação, o mercado está em expansão e muita gente ainda não parou para reparar nesse mercado. Então é importante a gente ficar atento. Em 2015, você já deve ter ouvido falar da Marie Kondo, Marie Kondo, como todo mundo fala, teve o lançamento de um livro e isso despertou interesse em certas pessoas. Quando o livro surgiu, muita gente se falou em organização. Eu já estava atuando há muito tempo no mercado e falei assim, mas eu já faço isso há muito tempo, por que agora explodiu? Porque realmente um best-seller fez as pessoas começarem a entender como a organização podia ser importante. E não só o lançamento de livros, mas o lançamento de séries. A gente veio depois, né, com Ordem na Casa, uma série da Netflix, que trouxe esse contexto. Micaela, que teve aqui ontem no Santa Ajuda, trouxe essa visibilidade para a organização no mercado nacional. Então, tem uma história da organização por trás de cada profissional que entra na casa do cliente, em cada profissional que está ali atuando. Esse mercado está em constante crescimento e ele não para de crescer. Cada dia uma novidade, cada dia coisas novas nesse mercado da organização. E depois a gente teve aquele problema da pandemia, né? Uma coisa que a gente não estava esperando, mas foi muito importante para o mercado de organização. Foi uma coisa ruim que aconteceu, mas que fez o mercado da organização crescer absurdamente. As pessoas pararam dentro de casa e perceberam que não tinha como conviver com as pessoas pela falta de organização. Não tinha espaços para trabalhar, estudar, fazer tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. A pandemia, ela abriu os olhos das pessoas para esse mercado. Eu preciso me organizar. Eu preciso comprar um organizador para deixar esse cantinho. Porque o espaço, né? Pessoas tiveram que mudar de espaços maiores para espaços menores. Ou até o contrário, mudar de espaços menores para maiores. O mercado de mudança foi o que mais cresceu durante a pandemia. As pessoas precisaram se locomover no meio daquela pandemia toda. Então, a gente percebe que organização não é mais um luxo. Organização não é organizar closet, cozinha. Organização vai muito além disso, né? Organização é processo, é sistema e todo mundo precisa disso, seja no mercado, né, de residências, no mercado corporativo, tudo isso é importante. E ano passado, a gente, assim, com a volta de todo esse sistema, as pessoas começaram a sair de volta, a gente teve duas datas importantes, né? Que foi dia 16 de março, que foi quando foi efetivada a nossa classificação, nosso númerozinho ali na CBO, e aí a gente teve o reconhecimento da ocupação de personal organizer. Realmente as pessoas perceberam, nossa, tem gente trabalhando com isso está movimentando o mercado e isso é importante nesse mercado todo. E no dia 20 de maio nós lançamos o Dia Mundial da Organização, que não é uma data apenas para profissionais de organização. Ela é uma data que veio para ajudar o fabricante, o lojista, a usar essa data comercialmente para, sabe, aqueles produtos que estão lá encalhados, né, que você precisa mandar embora de organização, vamos mostrar para o pessoal como usa, vamos mostrar isso. Então é importante, é uma data que vai virar comercial. Chamar uma personal organizer para dar um workshop sobre organização nesse dia, né, colocar toda a linha de organização ali na frente da loja para vender e incentivar a organização. Porque muitas pessoas ainda não pararam para ver como a organização é importante. Ai, comigo não tem jeito, não vai dar certo. E isso não é... As pessoas que conheceram realmente a organização perceberam como ela é importante. E você precisa, sim, às vezes, de uma ajuda, de uma profissional para te orientar, para te falar como fazer. Porque muitas pessoas não conseguem sozinha. Eu atendo muitos clientes e muitas vezes eles sabem, têm as ferramentas, sabem o que fazer. Mas eles precisam dar aquele empurrãozinho, aquela ajuda. E é aí que a personal organizer entra, mostrando o passo a passo e montando o processo para ele. Seja na organização da casa, na organização das rotinas, na organização digital. Esse mercado cresceu exponencialmente. E para falar como esse mercado cresceu, gente,
Hoje eu divido a organização em 3 categorias principais. A organização residencial, que é a maioria conhecida por todas as profissionais, que é a organização da casa, do closet, da cozinha. É uma organização mais comum, como todo mundo já conhece. Mas a organização vai além disso. A gente tem a organização corporativa. As profissionais de organização também atuam hoje em empresas, seja na organização dos processos, dos espaços físicos dentro das empresas. Uma profissional de organização pode ajudar dentro de uma empresa. E eu sei disso porque eu já vim da empresa. Eu fazia organização sem mesmo antes saber, quando eu trabalhava no mercado corporativo. A minha mesa de trabalho era frequentada muito e até então eu não entendi o porquê. É que na minha gavetinha tinha ali tudo separadinho, de papelaria. As pessoas, ao invés de ir no almoxarifado, visitavam a minha gaveta. Vocês acreditam, gente? É impressionante. E isso me fez, olha só, mesa super organizada. E o mais legal, o meu processo de trabalho. Eu sempre chegava cedo, ia embora no horário, não ultrapassava, né, o horário. Por quê? Porque ela tinha organização. E aí, no começo, eu me sentia meio envergonhada de sair mais cedo, todo mundo trabalhando. Eu falava, ih, o pessoal vai achar que eu não trabalho. Até que um dia, o meu chefe me chamou e falou, Kalinka, você precisa ensinar esse pessoal a se organizar no trabalho. Aí eu fiquei meio chocada, né? Eu achando que ele ia brigar comigo, porque eu tava saindo mais, né, no horário. Eu tava nem saindo mais cedo, tava saindo no horário e todo mundo ficava até mais tarde. Eles estão gastando energia à toa, estão usando coisas à toa. Você precisa educar esse pessoal. Então, a organização corporativa entra nos processos da empresa, em todo mundo saber quando tirou, coloca de volta. Assim como funciona numa casa, numa empresa funciona da mesma forma. Tirar as coisas do lugar e ter um processo para voltar é muito importante. Senão o processo não... E precisa se montar esse processo. Então a organização corporativa vem para isso. Organização de lojas é muito importante também. Aqui a gente está vendo os estandes, né? A gente tem até uma especialista aqui que também organiza estandes. Para quê? Para que você veja o produto e consiga comprar. Quantas vezes você já não entrou numa loja e estava meio bagunçada, você não achou o que você precisava? Então é muito importante a organização dentro da loja, as categorias, que a gente também usa em casa, usa no mercado corporativo. Então, eu digo que a estrutura da organização é sempre a mesma, independentemente aonde você for organizar. Mas existem ali as suas particularidades. Organização de documentos, né? As pessoas fogem dos papéis, mas ela é muito importante. E hoje, vindo para o mundo digital, a gente passa a deixar menos papel, usar mais o digital. E como fazer esse processo? Muita gente, durante a pandemia, eu trabalhei muito nessa parte do digital. As pessoas tinham os arquivos bagunçados, não encontravam as coisas. Então existe organização desde a parte física, a parte de rotinas e também a parte digital, que hoje vem aí crescendo. E tem pouca gente atuando hoje no mercado digital, então pode ser uma oportunidade de mercado também. Outro nicho de mercado, então a gente falou da organização residencial, da organização corporativa, e agora vamos falar da organização pessoal, que particularmente é uma das minhas favoritas, né? Eu amo planner, eu amo agenda, eu amo papelaria. E a organização pessoal, ela vem não só na parte analógica, como a gente chama, né? Como é que você se organiza? Você tem a sua agendinha, o seu bloquinho de papel. Você geralmente faz o quê para se organizar? Aí entra a organização pessoal. E aí você também pode perceber que a organização pessoal também pode vir para o mundo digital. Quais aplicativos você usa para se organizar? Quantos aplicativos você deve ter aí no seu celular que você não usa e está ocupando espaço? Como você organiza suas fotos? Tudo isso é organização pessoal, né? Então, às vezes você fala assim, eu estou sem tempo. Tempo, todo mundo tem o mesmo tempo, gente. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Por que algumas pessoas conseguem trabalhar nessas 24 horas e outras não? É a gestão desse tempo, é como você está usando. O desperdício do tempo hoje é muito grande. As pessoas passam tempo procurando as coisas porque não está organizado. As pessoas não acham aquele documento importante quando precisa. E além de perder tempo, perdem dinheiro, né? A gente sabe o quanto isso é prejudicial. Então a organização, ela não vem só para deixar o espaço bonitinho, arrumadinho. Ela vem para dar economia de tempo, economia de dinheiro. Ela traz uma série de benefícios, aquela coisa do estresse procurando as coisas, você passa a não ter isso. Então é muito importante se criar processo. Eu digo que organização é você criar um passo a passo, né? Agora esse aqui é meu cantinho, então quando tirar isso eu devolvo. E tem que definir um local para aquela coisa. Se você não definiu, ele não vai voltar sozinho, não vai voltar voando. Então é necessário sim que você sempre estipule um local para aquilo. E é muito o que a gente aplica na casa dos clientes, né? Colocando lá, olha, aqui vai ficar o espaço, quando você terminar, coloca de volta. O uso dos produtos, né?
o uso dos produtos, eu sou de uma época que não tinha produto organizador. Então, ele veio para ajudar a se manter a organização. A organização ela é feita, sim, pode ser feita sem produto. Mas para a gente facilitar a nossa vida, deixar a manutenção muito mais rápida, ela precisa vir com essa coisa do produto, porque ele ajuda, ele segmenta, ele aumenta o espaço, ele otimiza o espaço. Então, isso é muito importante. E na organização pessoal, além de digital, documentos, a gente tem finanças, fotografia. É uma série de nichos hoje no mercado, que quando eu comecei era só o residencial, era só organizar a casa, e hoje a gente vem expandindo aí a profissional de organização, o profissional de organização. O Salvador falou agora há pouco aqui para vocês também em relação ao mercado masculino, que está entrando também, né, nessa onda. É para todo mundo, organização é para todos, então é muito importante a gente perceber isso. E falando, né, em o papel, né, a gente falou muito, agora um pouquinho sobre o mercado da organização. Falando sobre o papel da personal organizer, eu brinco que a gente pode estar em todos os lugares que a gente quiser. Porque hoje, eu estive em janeiro em algumas fábricas, visitando fábricas, e é legal ver como a produção do produto é feito, como é pensado, cada estrutura, tudo isso é importante para a gente como profissional saber, até para dar sugestões de novos produtos, novas necessidades que o mercado traz. A gente pode estar no distribuidor, dentro da loja, mostrando o uso do produto, fazendo um workshop, mostrando... Por quê? Às vezes o produto está lá na sua loja e não está saindo. Esse produto precisa, sim, ser mostrado como é o uso, como se faz. E a gente está onde? Na casa da cliente final. Do cliente final ali mostrando, olha, esse produto é bom para esse espaço. Então olha aí o papel da personal organizer em relação a tudo que ela tem para fazer nesse, como eu digo, né, nessa cadeia. Ela pode estar ajudando o fabricante na produção de novos produtos, no distribuidor ajudando a vender esse produto e no cliente final trazendo soluções efetivas para aquela organização. Então o papel da personal organizer hoje não é só deixar o canto arrumado, é montar processos, é trazer benefícios em relação a isso, né? O que você vai usar, como você vai usar, porque hoje a gente tem uma variedade de opções. Qual que eu vou escolher, que tipo de material eu vou escolher. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui na Arte, eles abrirem esse espaço pra gente, porque falar sobre isso, como a organização pode vir. Quando eu comecei com a Arte há 5 anos atrás, tinha alguns produtos que eram usados para uma coisa, a gente vai dando novas funcionalidades para os produtos, o crescimento do mix de produtos, né? Isso é uma coisa que vem crescendo, né? Eu comecei, eu não tinha caixas organizadoras, eu não tinha aramados, e hoje a gente tem uma infinidade de opções que trazem essa funcionalidade, essa organização para o mercado, né? E muitas das coisas que hoje eu atuo na organização é trazer exatamente, mostrar onde a organização pode ser aplicada. Quando a gente fala a palavra organização, muita gente teme. Ai, organização é chato. Ai, não vou fazer organização porque é difícil. Não, organização é um benefício. Trazer a organização para a nossa casa, para a nossa vida, é muito mais benéfico, né? Quando a gente encontra a organização de verdade, é importante para a gente. Existem diferenças entre arrumação e organização. E muita gente fala, mas eu arrumei a minha casa. Você deve ter arrumado sim, mas você não organizou, você não montou um sistema para que a bagunça não volte, para que você consiga colocar as coisas de volta no lugar. É muito importante que você perceba esses processos, né? E organização, se você perceber, eu falo que eu acho organização em tudo. Tudo que eu faço hoje tem a ver. Rotina. Rotina é uma coisa que pouco se fala, mas tem tudo a ver com organização. Que horas você acorda, o que você faz, como é que você vai produzir durante o dia. Hoje eu estou muito focada em organização pessoal exatamente por causa disso. Eu vejo as pessoas querendo fazer um monte de coisa, querendo dar conta de tudo. E, gente, não dá, ninguém dá conta de tudo. Você tem que saber escolher as suas prioridades, o que é melhor para você fazer naquele momento e colocar isso numa ordem, né, de prioridade. Então, quando você sabe o que você quer da vida, você consegue criar prioridades e organizar ali, né? O que você tem para fazer primeiro, o que você tem para fazer segundo. Muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, quer abraçar o mundo, e não é assim, né? Então é muito importante que a gente perceba qual é o papel da organização hoje no mercado, que está em constante crescimento, não só na indústria, que vem fabricando produtos maravilhosos, no distribuidor, que nós estamos vendo cada vez mais espaços de organização em lojas, lojas especializadas em organização, como também ali no público final, percebendo que ele precisa se organizar e que ele pode contar com a profissional de organização para trazer essas soluções. Casas cada vez menores, com pouco espaço, né? Excesso, desapego. A pandemia fez a gente perceber que às vezes a gente tem excesso de coisas. E é uma coisa que a gente já batalha há muito tempo, né, no cliente.
Olha, você não está usando, por que você está guardando? Né? Você não usa isso, vamos deixar só o que você usa. Isso é importante, né? Uma das primeiras fases que a gente fala na organização é o desapego. E o desapego não é jogar fora, né? Tem muita gente que fala, ai, que medo, vou jogar fora. Não! O desapego, ele é você perceber o que funciona para você, o que você pode, de repente, passar para frente. Dá até para fazer uma graninha, vender, passar para frente, não tem problema. Dá para você doar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é passar para frente em forma de doação, porque isso me valoriza muito como pessoa. E você percebe que você tem aquilo que você usa, fica mais fácil de manter a organização, fica mais fácil de você atrair, né, realmente o fluxo do seu dia, né? Tanta coisa para fazer, às vezes você não tem tempo de limpar porque tem um monte de bagunça e criar sistemas, né? Se na sua casa, de repente, você chega, aquele espacinho, ó, uma cestinha dessa é maravilhosa para você colocar ali a carteira, a chave, tudo isso. Vários produtos aqui que a gente às vezes não vê como organizador. A gente vê como um simples decorativo. As nossas prateleiras, elas são organizadores, para que a gente possa, todo dia, estar trazendo essa coisa da organização. Hoje eu olho tudo. Quando eu chego, como está a distribuição, como é o processo. Até num restaurante eu entro, eu percebo como é que é o processo. E isso é organização. Então a organização, ela vai muito além, muito além do que só um espaço com as coisas no lugar. Ela vai dos processos, no que eu uso, em tudo que tem a ver. E a gente percebe aí que tem mais algumas pessoas que ainda não perceberam a importância disso. Quando a gente coloca que a organização ela veio para ficar, ela realmente veio. Pós-pandemia, a organização ela foi tema de várias pautas, várias coisas, porque a gente vai desde a organização do que a gente está consumindo de conteúdo, né? Eu vejo muita gente falando, eu não dou conta, deixa de responder as coisas porque não sabe montar um fluxo. Então isso é importante, montar um fluxo. Hoje eu tenho horários para ver meu WhatsApp, porque a gente precisa responder as pessoas, horário para ver as redes sociais, horário para estudar. Eu gosto muito de estudar. E se eu não parar, não determinar um tempo, fica difícil. O meu último livro falou sobre organização de estudos. E a gente nunca para de estudar, né? Eu estou aí há mais de 12 anos nesse mercado e cada hora eu vejo algo novo para aprender sobre organização. Então você tem que ter o tempo. Se você quer estudar, se você quer ler um livro, né? Também precisa definir tempo para isso. Tudo é importante na organização. A sua rotina, você tem dedicado tempo para lazer? Às vezes as pessoas deixam de lado, né? Tá na correria do dia a dia. Eu encontro muitas pessoas, e aí, tudo bem? Tô na correria. Estar na correria não é sinônimo de trabalho, não é sinônimo de produtividade. Estar na correria quer dizer que você não está dando conta. Isso é ruim para você. Então sempre que as pessoas me perguntam como é que estão as coisas, tá tudo bem, tudo sob controle. E isso que a gente tem que trazer esse contexto. Porque a organização é para te trazer benefício, não é para você ficar estressado. Tem tempo para tudo, tem a sua hora. E você definir o que você precisa é muito importante. Então você que está aí, seja está assistindo aqui, está assistindo ao vivo, perceba isso, né? Como é que você coloca hoje a organização do seu dia a dia? Só nos espaços, nos processos, nas rotinas? Como é que está a sua organização do dia a dia? Você está dando conta de tudo? Tá difícil? Eu estou vendo aqui um monte de gente dando risada, tal, é porque o pessoal está se familiarizando aí com o contexto. Às vezes está nessa correria e isso não é produtivo. Estar ocupado é diferente de ser produtivo. Ocupado é você estar cheio de coisas e não está dando conta. Quando você produz, você realmente consegue fazer várias coisas e, o mais importante, coisas que realmente vão te levar a um outro patamar. Eu falo muito agora no começo do ano sobre metas, objetivos, e as pessoas têm aquela lista enorme de coisas para fazer e não conseguem chegar ao final do ano concluindo isso. Então é muito importante que a gente traga esse contexto. O que é prioridade? O que realmente eu quero realizar nesse ano? Quando você traz esse contexto para o dia a dia, você consegue fazer muito mais em relação à organização, tá bom? Então, esses foram os recadinhos aqui do mercado de trabalho, que a gente está falando sobre como é a organização e também o papel da personal organizer, tá? Então, vamos finalizando por aqui? Chamar o Melo, vamos lá. Melo, vem pra cá, dá um oizinho pra gente. Ele foi dar uma volta. Enquanto isso, tem alguma pergunta aí pra gente responder? Falar dos livros, ó. Esse aqui foi o meu primeiro livro, o Personal Organizer Mudando Sua Vida, onde eu falo de a diferença entre agenda, bullet journal e também o planner, que são ferramentas de organização pessoal. E esse meu outro livro aqui é o Organize-se, e ele fala sobre a organização dos estudos. A gente nunca para de estudar.
Então esses 2 livros, eles trazem, além, eu sou uma das coautoras, outros segmentos da organização, outros nichos de mercado. E esses nichos são cada vez mais frequentes em relação a muitas coisas que nós temos para fazer, né? Então a gente tem organização desde espaços físicos até de processos, né? Agora vem cá, Melo! Peraí que ele tá colocando o microfone. Oi, pessoal. Eu sou o único que passa na frente da câmera. Mas você pode tudo, né? Não sei. Pode. Gente, que sucesso, né? Essa menina é tudo aqui. Ela fala, sabe tudo, fala tudo, entende. Ó, tô orgulhoso. A sua participação é mais do que especial pra gente, Obrigada. viu? Tô bem feliz. Gente, obrigado por vocês acompanharem os nossos podcasts, né? Essa menina aqui vale ouro. E, ó, vocês vão ter muitas surpresas. Ah, e tem mais, viu? Não é só hoje que ela vai fazer essa participação, não. Nós vamos ter vários eventos, várias coisas que nós vamos fazer juntos. Eu acho que esse ano a gente vai ter essa menina muito próximo da gente. Opa! Manda mensagem, hein? Manda coraçãozinho se vocês gostam disso. E, ó... Assim, ó, né? coraçãozinho. Monte de coração. E, ó... Mandem sugestões, mandem Pautas, dicas assuntos que vocês querem ver. Eu acho que é legal, né? O pessoal mandar assuntos aí que vocês querem ver no podcast, que vocês têm dúvidas em relação a isso. Manda esses assuntos para poder ser pauta do podcast, né? Isso mesmo. E ó, vai ter muitas profissionais, muitas influencers, né? Especiais, né? Igual vocês estão vendo aí, participando com a gente. E se você quiser participar, se você for personal organizer, quiser participar do nosso podcast, manda mensagem também. Ó, e a gente vai... agora, olha lá, gente, manda. Ó. Falem de nichos que a gente às vezes não entra em pauta, que vocês querem saber sobre novos nichos que estão surgindo. Às vezes você atua aí na sua região de uma outra forma. Conta pra gente a sua experiência, isso é bem legal pra gente conhecer. Sabe, isso é muito importante, né? A divisão dos nichos, né? A gente sabe que, assim, a organização... Olha quanto nicho de mercado tem. Você falou de todos esses, Eu falei né? dos principais e eu não falei das subdivisões. Eu falei só do organização residencial, o corporativo e o pessoal. Já pensou, gente, quanta oportunidade vocês têm de desenvolver um trabalho legal no mercado? Quantas oportunidades se abrem, né? Especialmente para vocês. E vamos pensar bem, quanta gente carente, né, Kalinka, que está precisando do trabalho deles ali, né, para atender isso. Então, tem muita gente precisando de organização, entender o benefício da organização, né? Eu acho. Isso está nas suas mãos. Vem com a gente? Vem. Gente, um beijo. Meu amor, um beijo. Obrigada, obrigado. Melo. Até o próximo ponto da arte. Na arte pode, tá? Então, vem com a gente, tá bom? Tchau. Beijo.